Esse vídeo vai dar polêmica, porque Alguém nós tem- vamos tentar entender. O lado de Judas. Você O já lado de tentou Judas. entender o lado de Judas? Ou você só Cara, julgou? só julguei, mano. Eu só só julguei, julguei. eu acho Mas, assim, paia. Trairagem. Se sabia, por que deixou? E se uma folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus, Judas teve a permissão de Deus para poder fazer o que fez. É verdade. E aí? Já começou a ver o E agora, agora? de Judas. Já comecei a ver o lado de Judas. E ele se nós arrependeu, vamos ver juntos acho. o lado de Judas agora. JJ é o canal que nós vamos assistir hoje. Amigo meu. Ué? Já comecei a pecar, foi mal. Ih, Foi mal. com Mas um é pra- beijo me traíste. Mas é pra dar polêmica, gente. Pra dar polêmica. Calma aí, calma aí. Gerar conteúdo. Começou pesado o Você vídeo, é a ovelha hein? negra, é? É uma alusão à Não. ovelha negra? A ovelha é Cristo. A ovelha pretinha? Cordeiro. Não, aí é Ah. o cordeiro. Você é Satanás, né? Deu uma raiva de quem mata de cobra à toa, mano. Deixa a cobrinha lá na dela, mano. Esse vídeo não busca justificar a traição de Judas, mas compreender o contexto bíblico, histórico e espiritual de suas escolhas. O objetivo é aprofundar a reflexão, não relativizar o pecado. Que medo desse vídeo. Judas Iscariotes é conhecido como o maior traidor da história. Um nome que atravessou séculos como sinônimo de traição. Mas existe um pequeno Bizarro, problema em toda essa história. A explicação bíblica para a sua traição é rasa demais. 30 moedas de prata, 30 pronto. moedas de prata. Esse é o preço oficial da maior traição já registrada na história. Um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. E é aqui que a história É muito começa pouco isso. a não fazer sentido. Era pra ser muito, né? Uma pessoa, Judas o caminhou valor de ao uma lado de pessoa. Jesus. Não, era pra por ser muito, 3 mas a gente sabe que, né? Aham. anos. Ele viu cegos enxergarem. Viu paralíticos se levantarem de repente. E teve Porque, por exemplo, né, coragem, você velho. pega São Tomé, por exemplo, ele não ficou manchado, né? Pelo menos assim. É, ele teve Ele duvidou, teve a dúvida, mas, por exemplo, Judas viu os bagulho acontecer, né? É, Não era pra ele ter dúvida. né? Bizarro, né? Multidões serem alimentadas do nada. Ele não ouviu rumores. Ele estava lá. Pois é. Então me diga, que tipo de homem troca o Filho de Deus por algumas moedas? Mas não é pelas moedas, né? Eu acho que foi, pelas Acho Foi que ganância, maldade, influência demoníaca ou existe algo muito mais humano e muito mais perturbador por trás disso? Eu acho que ele fez isso pra salvar a Seria própria toda essa pele, tá história uma ligado? grande mentira? Teria Judas sido apenas uma vítima do próprio plano divino? E foi o que eu quis insinuar no Porque se início do vídeo, só que ele disse muito melhor do que eu, tá, gente? Eu quis Era uma peça, né? Em todo. insinuar. justificação precisava acontecer para que a redenção fosse cumprida, então alguém precisava trair. E se alguém precisava trair, Judas realmente teve escolha? Ou ele apenas ocupou o papel mais odiado da história à toa? Esse é o mais odiado da história. A história de Judas é o típico caso em que a Deve tá leitura top 3 superficial aí. não É, basta. top 3 tá. Não é uma questão E tem que Caim também, né? E tem Eva também que comeu a porra da maçã, né? Não podia ter deixado a maçã lá, Eva? Tô brincando.
Não é vídeo pra brincar, perdão, peço perdão. A leitura superficial não basta. Não é uma questão que se resolve repetindo versículos ou aceitando explicações prontas. Para compreendê-lo, é preciso voltar no tempo. É preciso entender o cenário político, a tensão religiosa e o desespero de um povo que havia passado anos em silêncio, esperando por uma resposta dos céus. Judas Iscariotes provavelmente nasceu em Queriote, uma cidade da Judéia. Se essa identificação estiver correta, ele era o único entre os 12 que não vinha da Galiléia. Isso não é um detalhe pequeno e muda totalmente a história. Explica porque... A Judéia era o centro político e religioso. Pô, mas falta de consideração. 7 horas agora o cara vai começar a fazer churrasco, o cheiro tá entrando toda a minha casa. Israel. E também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Judéia. Isso porque a Judéia era o centro político e religioso de Israel. E também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Crescer ali significava conviver diariamente com a presença do Império Romano, com impostos pesados e com um constante sentimento de humilhação nacional. Era óbvio que ele queria um Messias. Desde muito cedo, como qualquer judeu do primeiro século, Judas teria sido educado nas escrituras hebraicas. Com certeza, ele conhecia as promessas feitas a Davi. Conhecia as profecias Sem falar que sobre também o devia aparecer direto, né, um falso profeta, porque na Bíblia fala essa menção de falsos profetas algumas vezes. Então imagina quantos não apareceram. Sim, tá tanto ligado? é que falaram, né? Considerar Jesus como falso profeta, Sim, né? porque não foi à toa, né? Devia ter um monte de falsos profetas. Messias que restauraria Israel a Davi. Conhecia as profecias sobre o Messias que restauraria Israel. O imaginário coletivo não apontava para um mestre espiritual que pregava a mansidão. Apontava para um rei, um líder político, Ia salvar, alguém que acabar libertaria tudo. o povo da dominação estrangeira. Tenha em mente que 400 anos haviam se passado desde o último profeta reconhecido. Quem? 400 anos de Maomé? puro silêncio. Não sei. Durante esse período, Israel foi dominada por persas, gregos e, por fim, os romanos. A expectativa messiânica não diminuiu com o tempo. Ela, na verdade, se intensificou. Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados do dia para a noite. Falsos messias apareciam e desapareciam. O ambiente era sempre instável. É nesse cenário que Jesus de Nazaré começa a ganhar grande notoriedade. Quando Judas o encontra, não sabemos exatamente como ou quando, Jesus já atraía multidões para si. Relatos de cura se espalhavam rapidamente. Até mesmo a natureza parecia obedecer às suas palavras. Para um povo que aguardava intervenção divina havia séculos, aquilo não era apenas impressionante. E nós que tá 2000 anos, Era a gente vai grande reconhecer, sinal. né? Vai ser Judas é claro. escolhido para fazer parte Todos do olharão ao círculo horizonte mais e saberão, próximo, né? Aham. os 12 apóstolos. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de Ó, isso aqui que o nome de Raiz foi lá visitar. Foi uma das belezas, Uma das sete maravilhas do maravilhas do mundo. É. Aqui não faz jus no vídeo do nome de Raiz, velho. Se tu vê, o É negócio coisa linda. é doideira, velho. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de vila em vila, presenciando ensinamentos, conflitos com líderes religiosos e demonstrações públicas de poder. Ele não é um observador distante. Ele está inserido no núcleo do movimento. Em determinado momento, Judas passa a administrar a bolsa comum do grupo. Ele se torna responsável pelos recursos financeiros que sustentavam o ministério itinerante.
O Evangelho de João afirma que ele desviava parte do dinheiro, mas essa informação aparece em um texto escrito décadas depois dos acontecimentos. Ué. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. Já dentro de uma tradição que o enxerga como traidor, historicamente o que se pode afirmar com segurança é que ele ocupava uma posição de confiança. Sim, uma das mais, né? Enquanto os milagres aumentavam, também crescia a expectativa popular. A entrada de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, intensificava esse clima. A cidade estava cheia. A Páscoa celebrava a libertação nacional. O simbolismo era simplesmente explosivo. Domingo de Ramos. Se existia um momento ideal para o Messias se revelar politicamente, era aquele. Mas ao invés de convocar revolta, Jesus fala sobre sofrimento. Em vez de organizar resistência contra Roma, ele anuncia que será entregue. Em vez de assumir o trono, ele menciona a morte. É nesse ponto que a figura de Judas começa a se tornar historicamente intrigante. Se ele, como muitos outros, esperava um libertador político, então as palavras de Jesus não soavam como uma estratégia. Soavam como um fracasso. Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Para entender os motivos de sua traição, é necessário entender que, para um judeu do primeiro século, desejar a vinda de um Messias não era uma opção teológica. Era praticamente uma consequência inevitável da própria identidade. Ué? Neste contexto, era quase óbvio que um homem como Judas esperasse um Messias salvador. Não um símbolo, não um filósofo, mas um líder capaz de agir contra a opressão visível e concreta que dominava a terra. Aí, tipo, o cara vai nem tentar, se tá ligado? encaixava perfeitamente errada. nessa expectativa. Amem seus inimigos. Já vi esse filme? Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. E talvez ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Mas Nesse meio tempo, os principais sacerdotes e anciãos começaram a buscar uma forma de prendê-lo discretamente. O texto bíblico é claro ao afirmar que eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar tumulto e até mesmo uma revolta. E é nesse ponto que Judas entra na narrativa Que pintura, de uma hein? forma decisiva. Macabro. Segundo os evangelhos, ele procura os líderes religiosos e oferece procurou? uma solução: entregar Jesus longe da multidão, Ué. não em praça pública e não durante o dia, mas em um momento isolado. Esse Isso era sacerdote tinha procurado ele. estrategicamente crucial, pois a traição de Judas não consistia em revelar quem Jesus era. Os sacerdotes conheciam Jesus, mas quem foi prendê-lo eram guardas e servos que talvez não o conhecessem. Na escuridão da noite entre os discípulos era necessário um sinal claro. O beijo o identificaria aos soldados enviados. Mas é indicar o local e o momento exato em que poderia ser preso sem resistência popular. É por isso que tudo isso ocorre durante a noite. Na noite da última ceia, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Foi na noite da última ceia? Foi, que aí ele foi preso e na... Porque ceia é jantar. Então no último jantar. Isso. É o último jantar, agora fez bem mais sentido. E durante a refeição, ele anuncia Que é a Santa Ceia. Isso. um deles o trairia. Que aí ressignificou o significado da Páscoa, né? Que antigamente eles Após a sacrificavam ceia. o cordeiro. E aí Jesus virou o cordeiro. E agora a gente comemora, a gente celebra a ressurreição. É a nova aliança de Deus com os humanos. Tairia.
Após a ceia, Jesus segue para o jardim do Getsemane, um local conhecido fora das muralhas da cidade. Era um lugar onde ele costumava se reunir com os discípulos, e Judas sabia disso. Durante a noite, Judas chega acompanhado por guardas do templo e servos dos líderes religiosos. Não eram, a princípio, soldados romanos, mas uma força ligada à autoridade judaica. Somente depois o caso é encaminhado a Pilatos, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena capital. Mas aqui que as coisas mudam de vez. Pois o que permanece em aberto é o estado mental de Judas naquele momento. Mateus relata que, ao ver que Jesus foi condenado, ele sente remorso, devolve as moedas e declara ter traído sangue inocente. É loucura, hein, filho? O remorso sugere que o desfecho pode não ter sido o que ele esperava. Não E foi aqui combinado. começam as teorias. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram para responder uma pergunta que permanece desconfortável até os dias de hoje. Por que ele realmente fez isso? A primeira explicação, e a mais tradicional, é a ganância. O problema é que 30 moedas de prata não representam uma fortuna significativa. Aí, cara, pô. Não era dinheiro suficiente para justificar o risco político e moral envolvido. Além disso, o próprio relato de Mateus descreve que ele devolve o valor pouco tempo depois, tomado por remorso. Tarde demais. Se o dinheiro fosse o verdadeiro objetivo, por que abandoná-lo tão rapidamente? A segunda teoria é espiritual. Satanás teria entrado nele, como afirmam Lucas e João. Essa interpretação desloca a responsabilidade para uma influência externa. Não, que ele Judas teve teria sido consciência e falar, instrumento de uma eu traí Jesus. E você tira aqui o livre-arbítrio, né? E aí, o livre-arbítrio ficou onde? Ele teve livre-arbítrio, ele teve algum motivo. Tem que ter uma razão para ele fazer o que ele fez. Uma influência externa. Judas teria sido instrumento de uma força muito maior. Teologicamente, isso E é bizarro, né? reforça Porque um você vê, drama então, Jesus não chegou num grande patamar, digamos assim, de fama e de palavra, de Tava tudo. chegando. E depois da morte dele, a palavra dele parece que foi mais rápido e atingiu mais pessoas, Sim. com mais força. Então era algo que era talvez realmente o plano e a ideia. Né? A morte dele, a ressurreição dele Sim. e depois ele sumir, Aham. né? Isso, não sei, depois ele aparece, depois de 3 dias ele reaparece. E sobe ao E aí céu. some. Sobe aos céus, né? Isso. cósmico da Não sei. narrativa. Ele Historicamente, some. porém, a frase pode também refletir a forma antiga de descrever uma decisão considerada moralmente extrema. No mundo antigo, ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas à influência espiritual, É fácil justificar, né? Cara, Você é tá óbvio, fazendo né? mal, porque o a qual eu capeta tá acredito ser a aqui. Porque, verdadeira. pô, se isso aí é verdade, então o céu. Porque o céu e o inferno estão em constante guerra, não é isso? Uhum. Então aí foi uma derrota do céu? De início, sim, a morte inicialmente venceu e depois Jesus venceu a morte. Entendi. A terceira hipótese, a qual eu acredito ser a verdadeira, é a teoria política. Judas pode ter se desiludido. Ele talvez acreditasse que Jesus era o Messias, mas esperava um Messias diferente. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Quando percebe que Jesus fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. Nesse cenário, a traição não seria motivada por ódio, mas por decepção. Judas pode ter tentado forçar Jesus a agir.
Ao entregá-lo às autoridades, ele criaria uma situação crer. limite. Faz ser. sentido. Se Jesus fosse realmente o Messias poderoso que demonstrava Deus controlar iria a não natureza e a permitir vida, aquilo. aquele seria um momento inevitável para revelar sua autoridade. Seria o milagre que ia colocar ele no poder. Porque a única forma dele sair disso No daí seria confronto. ele chegando no poder. Sim. Só que aí ele não queria sair disso daí. Pronto direto poderia desencadear o poder. a Não queria revolução o poder. esperada. Mas a reação de Jesus não foi resistência, foi rendição. Alguns estudiosos também sugerem que Judas pode ter interpretado as palavras de Jesus sobre ser entregue não como resignação, mas como linguagem simbólica. Quando ele diz na ceia que um dos discípulos o trairia, ele se sente neste papel de entregá-lo. Talvez acreditasse que, ao colocá-lo em uma situação de ameaça real, Jesus finalmente seria obrigado a agir. Se ele é o Messias, não pode ser derrotado. Se for preso, terá que reagir. E ao reagir, Não vai se provará entregar. diante de todos quem realmente é. Judas Faz sentido. nasceu em um Era um cenário plano mais- totalmente oprimido pelo Império Sei lá. Romano. Era óbvio que ele Filosófico. queria vingança. Enquanto Jesus pregava De amor. totalmente o oposto de vingança. Não sei. Se Judas esperava uma demonstração oposto de- pública de de poder, vingança. Não, seria aquele um plano mais silêncio ganancioso de Judas. Ah, de Judas, eu tô falando do plano de Deus. Ah, não, de Judas. de vingança. Se Judas esperava uma demonstração pública de poder, aquele silêncio pode ter sido devastador. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: ema, ema, ema. Ele não se arrepende imediatamente após receber o dinheiro. Ele se arrepende ao ver que Jesus foi condenado. Isso sugere que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma expectativa errada. Talvez ele tenha sido o homem que não entendeu o tipo de Messias que estava diante dele e pagou o preço mais alto por conta disso. Porque até então, o Deus que eles conheciam é aquele Deus de ira, aquele Deus que ia O do lá Velho Testamento, né? e Jogava e praga, e acabava, mais e uma praga, e toma outra destruía. praga, Então, e toma eles uma estavam- doença. Era o que eles conheciam como salvação, o que podia ser. E Jesus veio pra mostrar que não ia ser mais assim. Interessante pensar. Perdão. Mas é interessante você pensar, e se Judas não tivesse feito o que fez? Até onde teria ido Jesus, tá ligado? O que teria feito? Maktub, o estava quão- escrito. Acho que era o isso papel mesmo, né? dele ali. É isso mesmo, né? E é complicado, né? Você vê, passou 400 anos desde o último Messias para aparecer Jesus. Nesses 400 anos já era para ter tido registros mais de Jesus para hoje, deveria ter tido outros tipos de registro, né? Que dizem que o Entendi. Vaticano tem, né? Outros registros, porque a gente tem só a Bíblia. Você tem outros livros ou mais pessoas estavam relatando o que... Tem alguns outros registros. Eu não sei falar o que certinho, mas volta e meia aparece algumas comprovaçõezinhas, algumas coisas assim. Tenebrosas essas músicas aí. Isso é canto gregoriano, né? Que fala.
JJ Dark, JJ Dark. Mais um vídeo. Muito bom e informativo. Muito informativo. Muito Muito informativo informativo. pra Peço perdão aí pelas brincadeiras no início, mas é depois que entra no clima do vídeo, Não é é? doideira. E ó, o primeiro comentário aqui com mais like. Já traímos Jesus por bem menos que 30 moedas Não de é? prata. É verdade, todos nós, né? Aí fica julgando o Todos coleguinha nós. aí e não é melhor, né? Então vamos ser melhor. Quaresma tá aí. Não precisa ser só, não vou comer carne. Vamos ser melhores. É.